Vamos continuar a corrigir aqui então, gente, né? As atividades da semana 3 do PET volume 3. Eu já tinha corrigido até o número 6. Falta eu corrigir do número 7 para frente. Então tá assim, ó, comprei uma poltrona por R$ 180 e a vendi com lucro de 10%. Por quanto a vendi? Olha só, primeira coisa, eu tenho que achar quanto é 10% de 180, que aí eu acho o lucro que eu ganhei. Então, a primeira coisa é fazer 10% de 180. 10% de 180, 10% é a mesma coisa que a fração 10 sobre 100. O D é o vezes, então vezes, né? Põe o pontinho do vezes, o R$ 180, que é igual. Agora eu caí numa multiplicação de fração. Multiplicação de fração, copia a primeira. Multiplicação de fração, desculpa, multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, tá? De cima com de cima, 10 vezes 180 vai ficar 1.800. Né? Multiplicar por 10 é acrescentar um zero. Se tiver vírgula, anda com a vírgula uma casa para a direita. Então, 1.800. Embaixo, 100 vezes. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. 100 vezes 1, 100. Agora, 1.800, né? Ó, eu tenho aqui 1.800 para dividir por 100. Dividir por 100 anda com a vírgula duas casas para a esquerda. Ó, uma, duas. Então, vai ficar 18,00, ou seja, 18. Ou então, corta os dois zeros, né? Cortando os dois zeros, 18 dividido por 1, 18. Então, eu descobri que 10% equivale a 18, ou seja, 10% de R$ 180 equivale a R$ 18. Então, eu vendi a bicicleta, ela era 180, né? Só que eu vendi ela com 10% lá de aumento, então mais os R$ 18, que equivale ao aumento. Agora eu vou somar, ó, 0 com mais 8, 8, 8 com mais 1, 9, 1 com mais nada, 1. Por R$ 198, ó. Então, a vendi, né? Por quanto a vendi? A vendi por R$ 198. Então, esse é o preço da bicicleta. Vamos para o número 8. Um técnico ganha por mês R$ 1.440. Gasta 40% dessa quantia para o sustento da família. Com quanto ele fica? Bom, vamos ver que tanto que ele gasta primeiro. Falou que ele gasta 40% de R$ 1.440 com o sustento da família. Então, vamos achar primeiro 40%. Tem que escrever com mouse é bem complicado. Então, 40% de 1.440. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Então, aqui vai ficar, ó, 40 sobre 100. O dia é como se fosse vezes, então, vezes o 1.440. Agora, eu caí numa multiplicação que tem fração. Vou multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo. De cima com de cima, 40 vezes 440, para multiplicar por 40 é fácil. Coloco o zero do 40 e multiplico o 4, né? O 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16 com 1, 17. Vai 1, 4 vezes 1, 4. 4 e 1, 5. Embaixo, 100. Aqui não tem nada como se fosse 1. 100 vezes 1, 100. Isso aqui é igual. Dividir por 100 anda com a vírgula duas casas para a esquerda. O número não tem vírgula, está no final dele. Andando duas casas para a esquerda, uma, duas. A vírgula vai ficar aqui entre o 6 e o 0, ou seja, vai ficar 576,00, ou seja, 576. Então, 57.600 para dividir por 100 dá 576. Só que esses 40%, é R$ 576, é o que ele gasta com a família e quer saber com quanto que ele fica.
Então, agora eu pego o valor que ele tinha, né, que ele ganha, que é R$ 1.440, menos o que ele gastou com sustento, que é 576. Zero não tira 6, então pega emprestado, ó. Então, aqui fica 3 e aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 3 não tira 7, então pega emprestado. Aqui vai ficar 3 e aqui fica 13. 13 menos 7, 6. Agora, 3 não tira 5, então pega emprestado. Aqui era 1, mas a empresta para lá fica 0. E aqui 3 com mais 10 fica 13. 13 menos 5, 8. Aqui 0 menos 0 é 0. Então, R$ 864, né, ó. Então, ele ficará com R$ 864. Vamos ver agora o número 9. Juliana gastou em roupa R$ 115, pagou 40% de entrada e o restante em 3 prestações iguais. Que quantia ela deu de entrada e qual o valor de cada prestação? Então, olha só, ela gastou R$ 115, 40% ela deu de entrada. Para mim achar o valor de entrada, é achar primeiro quanto que é 40% de 115. Então, eu vou calcular 40% de 115. 40% de 115, o 40%, né? Esse 5% significa sobre 100. Então, é 40 sobre 100 vezes. Opa, deixa eu tirar aquele risco ali que não tem aquele risco. Então, vezes, né? O de ficou vezes. Agora, copia aqui o 115. Agora, gente, eu caí numa multiplicação, né? Ó, isso aqui é uma multiplicação. Eu caí numa multiplicação que envolve fração. Multiplicação de fração multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo, ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. A parte de cima é 40 vezes 115. Multiplicar por 40 não é difícil. Coloco o 0 e multiplico o 4, né? 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 4 vezes 1, 4. Embaixo, 100 vezes 1, 100. Então, isso aqui é igual. Agora ficou aqui, ó, 4.600 para dividir por 100. Dividir por 100 dá com a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Ficou aqui, ó, 46,00, ou simplesmente 46, né? Ou então, a gente pode pensar, ó, corta esse zero com esse zero com esse, 46 dividido por 1 dá 46. Então, ela deu de entrada, né? Eu já até achei, ela deu de entrada R$ 46. Isso foi a entrada. Agora, o restante em 3 prestações iguais. E quer saber qual o valor de cada prestação? O restante, vamos achar o restante aqui agora. O restante, que ela ficou faltando pagar, era 115. Deu 46 de entrada. Então, eu faço 115 menos 46. 5 não tira 6, então pega emprestado, aqui vai ficar 0 e aqui fica 15. 15 menos 6 é 9. Então, 15 menos 6 é 9. Agora, 0 não tira 4, pega emprestado. Então, aqui fica 0 e aqui vai ficar 10. 10 menos 4 é 6. 0 menos 0 é 0. Ou seja, ficou R$ 69,00 para ela pagar e que ela vai dividir em 3 prestações, né, ó, iguais. Então, o que que eu faço agora para me achar o valor de cada prestação? Eu vou pegar R$ 69,00 e dividir em 3 partes iguais, ó. Então, é 69, vou dividir por 3. Então, 6 para dividir por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Para chegar em 6, falta
Nada, usando o método curto, tá? Desce o próximo número, é 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar em 9, falta nada. Então, eu achei que cada prestação equivale a R$ 23. Então, ela deu de entrada R$ 46, que é o que a gente achou aqui, e o valor de cada prestação é R$ 23, né? O valor de cada prestação é R$ 23. Vamos para o próximo exercício agora. Agora, o número 10. O número 10, era para eu ter colocado esse X para aparecer depois, mas já está aparecendo agora, deixa, né? Número 10 está assim, ó. Para lotar o estádio Independência, em um jogo entre Atlético e Cruzeiro, planejou-se inicialmente distribuir 23 mil ingressos em 3 grupos distintos da seguinte forma: 30% seriam vendidos para a torcida organizada da casa, a do Atlético, 10% para a torcida organizada rival, a do Cruzeiro, e o restante seriam vendidos para espectadores não filiados às torcidas. Posteriormente, por motivo de segurança, os organizadores resolveram que 3 mil desses ingressos não seriam mais postos à venda, cancelando-se então 1.000 ingressos destinados a cada um dos 3 grupos. Então, podemos afirmar que, letra A, após o cancelamento dos 3 mil ingressos, serão destinados aos não filiados às torcidas 64% dos ingressos. Letra B, quantidade de ingressos dos não filiados após o cancelamento de 3 mil ingressos ficou inferior à quantidade dos torcedores do Atlético. Após o cancelamento dos 3 mil ingressos, serão destinados aos torcedores do Atlético 28% dos ingressos. O percentual de ingressos destinados aos torcedores dos filiados não foi alterado, mesmo com o cancelamento dos 3 mil ingressos. O número de ingressos destinados à torcida do Cruzeiro é superior à quantidade de ingressos cancelados. Bom, vamos ver o seguinte aqui. Era 23 mil ingressos, né? E existe uma porcentagem aqui para cada grupo. Depois é que ele vai retirar, né? Vai cancelar 1.000 ingressos destinados a cada 3 grupos. Então, primeiro eu tenho que achar quanto que cada grupo recebe. Depois eu tiro 1.000 ingressos de cada um deles. Então, vamos pegar aqui o primeiro grupo aqui, ó. 30% seriam vendidos para a torcida organizada da casa, do Atlético. Então, vou pôr aqui, ó, torcida do Atlético. Ó, a torcida aqui do Atlético, né, é até em maiúsculo, deixa eu só desmanchar aquele A ali e pôr em maiúsculo. E esse T também aqui. Ó, apagou, foi tudo ali. Deixa eu acabar de apagar aqui para ficar melhor. Então, a torcida do Atlético. Bom, falou que 30% seria vendidos para a torcida do Atlético aqui. Então, eu tenho que achar 30% de 23 mil. 30% de 23 mil. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Então, vou colocar aqui, ó, 30 sobre 100. O dia é como se fosse vezes. Então, vezes 23 mil. Agora, eu caio numa multiplicação de fração. Multiplicar a fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. 30, multiplicar por 30 é colocar o zero e multiplicar o 3. Então, 0. Agora, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2,
6. Então, deu 690 mil quando eu fiz 30 vezes 23 mil. Embaixo, 100. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. 100 vezes 1, 100. Isso aqui vai ser igual, ó, 690 mil para dividir por 100. Corta esse zero com esse zero com esse, e fica 6.900 dividido por 1, que dá 6.900 ingressos. Eles iriam ganhar 6.900 ingressos. Porém, aconteceu lá, né, por motivo de segurança, vai cancelar 1.000 ingressos destinados a cada um dos 3 grupos. Então, o que ele vai ficar, na verdade, não vai ser 6.900, vai ser 6.900 menos 1.000. Então, 6.900 menos 1.000 é igual, 6.900 menos 1.000 é igual a 5.900. Então, na verdade, né, essa torcida do Atlético vai ficar com 5.900 ingressos. Então, agora vamos para a outra torcida, que é, ó, 10% para a torcida organizada rival, a do Cruzeiro. Então, torcida do Cruzeiro agora, vamos ver. Ó, aqui me falou que é 10%, então 10% de 23.000. Gente, achar 10%, 10% de 23.000 ingressos, achar 10% de 23.000, achar 10% de qualquer número é andar com a vírgula uma casa para trás. Então, 23.000 e não tem vírgula. Tá aqui no final. Anda uma casa para trás, fica aqui, ó, 2.300. Então, já vou colocar direto, ó, 10% de 23.000 é 2.300 ingressos. Tá, gente? Memoriza isso. 10% de qualquer número, eu andar com a vírgula uma casa para a esquerda desse número. Então, a vírgula que tá, 23.000 tá no final, anda uma casa para a esquerda, ela fica entre esses dois zero aqui, ó. Então, 2.300,0, ou seja, 2.300 ingressos. Só que por motivo de segurança, cancelou 1.000. Então, vamos fazer agora, após o cancelamento lá, né, de 1.000, com quanto que vai ficar. Então, vai ser 2.300 menos 1.000. Então, 2.300 menos 1.000 ingressos vai ficar 1.300. Então, o Cruzeiro, na verdade, vai poder vender 1.000, né? Vai vender para eles 1.300 ingressos. Vamos agora para outra torcida, né? Ó, que no caso, o restante seria vendido para espectadores não filiados às torcidas. Então, vou colocar aqui, ó, outros espectadores. Vou colocar aqui. Outros espectadores. Falou que a eles o restante, né, ó. E o restante seriam vendidos para espectadores não filiados às torcidas. Olha só, 30% foi para o Atlético, 10% do Cruzeiro. Então, ó, para mim achar a porcentagem para os outros espectadores, então 30% mais 10%
30% mais 10% é igual... Não, 30 com mais 10, 40. 40%. Todos os espectadores formam 100%, né? Todos, juntando todas as torcidas, torcida do Atlético, do Cruzeiro, com os outros torcedores, tudo dá 100%. Então, 40% juntou com o Cruzeiro e com o Atlético, né? Então, 100%, que é o total de pessoas, menos 40%, que foi juntando a torcida do Atlético e do Cruzeiro, eu vou ficar com 60% dos ingressos. O que significa que 60% é destinado aos outros espectadores. Então, agora, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular 60% de 23 mil. Então, 60% de 23 mil ingressos. 60% equivale a 60 sobre 100. Então, eu vou continuar aqui, ó. Então, vai ficar 60 sobre, né? O signo de porcentagem é sobre 100. Então, 60 sobre 100. O dia é vezes, então, vezes 23 mil. Multiplicar por 60, né? Agora eu vou multiplicar de cima com de cima e de baixo, com de baixo. O de cima é multiplicado por 60. Multiplicar por 60 é colocar o zero e multiplicar o 6, né? Ó, 6 é 0, 0, que aqui esse primeiro zero é o zero de 60. Depois, ó, 6 é 0, 0, 6 é 0, 0, 6 é 0, 0, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 2, 12, com 1 que foi 13. Então, 60 vezes 23 mil deu 1.380.000. Tudo isso dividido por, a parte de baixo, 100 vezes 1, 100. Dividir por 100, eu posso cortar os dois zeros ou andar com a vírgula. Vou cortar os dois zeros. Esse zero eu corto com esse zero eu corto com esse. Então, ficou 13.800 para dividir por 1, que vai dar 13.800. 13.800, porém, o que acontece? Por motivo de segurança, foi cancelado 1.000 ingressos que pertenciam a eles. Então, agora eu faço 13.800 menos 1.000 ingressos que foi cancelado. 13.800 menos 1.000 vai dar 12.800. Bom, achei o que cada um vai ter. Vamos ver qual que a gente pode afirmar aqui. Vai ser a letra A, né? Já até tem um X aqui. A gente já vê o porquê, ó. Após o cancelamento dos 3.000 ingressos, serão destinados aos não filiados e torcidos, ou seja, a esses daqui, né, ó, 64% dos ingressos. Olha só, vamos ver o que acontece. Quando cancelou lá de 23 mil, cancelou 3 mil, a gente vai ter o seguinte, que, vou fazer aqui embaixo, ó. Então, ali terminou uma parte, vamos começar outra parte. 23 mil. Então, 23 mil. Menos 3.000 ingressos que foi cancelado. Eu vou encontrar um valor de 20 mil.
Vou ter que desmanchar essa linha que eu fiz aqui para me pôr ali. Bom, então isso aqui é igual a 20 mil ingressos. Ou seja, se 1.000 ingressos foi cancelado, de 23 mil, então ficou só 20 mil ingressos. Bom, a gente viu que a torcida, né, que pertence a outros espectadores que não é filiados a nenhuma das torcidas, no caso, né, que são outros espectadores, coube a eles 12.800 ingressos, que é o que está aqui de azul. Então, eu tenho que ver 12.800 representa que porcentagem de 20 mil? E aí eu faço o seguinte, ó, é só eu colocar 12.800, que é destinado, né, a outros espectadores, então 2.800 sobre o total de ingresso após cancelamento é 20 mil. Ou seja, 2.800 sobre 20 mil é que porcentagem? Eu coloco vezes 100%. Pode montar uma regra de 3 se a pessoa quiser também, tá? Mas não há necessidade, não. E aqui, quando eu vou multiplicando aqui por 100%, o símbolo de porcentagem, a gente vai mantendo ele. E o restante a gente resolve. Então, ó, cair numa multiplicação de fração, eu vou multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo, tá? Eu quero saber 2.800 representa que porcentagem de 20 mil. Então, eu coloco 2.800 sobre 20 mil, multiplico por 100%. Multiplicar por 100 é andar com a vírgula duas casas para a direita, ou então acrescentar 2 zeros. Posso acrescentar, então, 2 zeros aqui, ó. Então, vai ficar 12, 8, 0, 0, acrescenta o 00 do 100. Coloco o símbolo de porcentagem, tem que manter no símbolo de porcentagem. Tudo isso sobre, então, aqui em cima, ó, 2.800 vezes 100 ficou 1.280.000. Sobre, parte baixa, 20 mil vezes 1, 20 mil. Agora, eu tenho que dividir esse número todo pelo 20 mil. Para facilitar os cálculos, vamos cortar o zero. Ó. Isso aqui eu corto com esse aqui com esse com esse com esse. E agora, o que ficou para mim aqui? 128 para dividir por 2. 128 dividido por 2 é achar metade. Metade de 128 é o quê? 64. E mantém o símbolo de porcentagem. Então, 64%. Ou seja, dos 20 mil ingressos, a gente viu que 64% caiu para os outros espectadores, que são aqueles que não são filiados a nenhuma das torcidas, né? Não filiados às torcidas. Então, 64%. Então, a letra A é a afirmativa verdadeira, né? Ó, após o cancelamento dos 3 mil ingressos, serão destinados aos não filiados as torcidas aqui, ó, 64% dos ingressos, tá? As outras aqui eu nem vou fazer, mas se vocês forem fazer os cálculos aí, vocês vão ver que não bate, né? Ó, por exemplo, a letra B, a quantidade de ingressos não filiados após o cancelamento de 3 mil ingressos ficou inferior à quantidade dos torcedores de Atlético. Ó, comparando o Atlético com os não filiados a nenhuma, ó, 2.800, aqui é 5.900. Os não filiados é uma quantidade maior. Aqui tá falando que ficou quantidade inferior, então não é a letra B, né? Então, aí depois vocês vão dando uma analisada aí e olha, né, ó. Vai fazendo os cálculos, dá para ter experiência por esse daqui que eu fiz, da letra A, e vai observando, vocês vão ver que as outras opções são falsas.